De volta para falar sobre uma doença de pele muito comum, as espinhas. Quem não conhece uma pessoa aí com o rosto com algumas marcas por conta dessa doença, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que 9 em cada 10 adolescentes sofram com as espinhas em alguma fase da juventude. Saiba como controlar a doença, afinal é sempre muito importante viver com saúde. É difícil chegar à adolescência sem passar pela fase das famosas espinhas. Incomoda, né? Um pouco assim a pessoa ficar julgando, tá, aparência, mas fora isso não incomoda mais nada. Faz parte, eu não ligo muito assim. As pessoas olham meio que estranho pra você. Mas faz parte da adolescência. Faz parte da adolescência, é uma fase. Segundo especialistas, elas se desenvolvem quando os poros da pele ficam obstruídos por excesso de gordura. Por isso as acnes são comuns nas áreas mais oleosas do corpo, o rosto, costas e ombros. Fatores como a alimentação podem influenciar no surgimento das espinhas. Algumas pessoas têm uma piora da acne com o excesso de ingestão de leites e derivados e com a ingesta de produtos gordurosos. Uma questão importante é o uso de anabolizantes. Então, os hormônios anabolizantes, as pessoas que vão na academia e usam essas substâncias de forma errada, geralmente é acompanhada de acne. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, até 90% dos adolescentes sofrem com as acnes. Nas meninas, elas aparecem entre os 14 e os 17 anos, e nos meninos, entre os 16 e 19 anos. A dermatologista explica que existem vários tipos de espinhas que podem se desenvolver na pele. Vários fatores colaboram para o surgimento das espinhas. Tanto a produção sebácea, a queratinização da pele, a produção de queratina de cada pessoa, as bactérias que habitam a pele de cada pessoa, e tudo isso é muito influenciado pelos hormônios. As espinhas aparecem mesmo na adolescência, mas existem pessoas que já passaram dessa fase e ainda encontram uma, duas ou várias delas. Aos 23 anos, Bruno não tem como esconder que as espinhas continuam aparecendo. Começou no final da minha adolescência, com 16 anos. Começou na testa, depois nas bochechas, acabou descendo para as costas, no peito, e aí foi espalhando. E ficou até hoje. A gente pode ter acne durante toda a nossa vida. Desde uma acne neonatal, que são aquelas crianças que podem, bebezinho que já nasce com acne, tem algumas formas de comedo, de milha, existe isso, mas é muito mais comum surgirem na adolescência. Seja na adolescência ou depois dela, existe tratamento estético ou uso de medicamentos para solucionar o problema. Algumas pessoas vão apresentar uma melhora tremenda e suficiente apenas com cremes e loções que a gente passa de forma tópica. Algumas pessoas já vão precisar tomar alguns medicamentos, e esses medicamentos podem ser antibióticos ou o Roacutan, que é o nome comercial da isotretinoína, que a gente usa de forma oral e tem um controle muito eficaz para acne. Em todos os casos, é preciso procurar a ajuda de um especialista. Quem tenta acabar com as espinhas sozinho pode não gostar do resultado. Espremer uma espinha, muitas vezes, é até inevitável. Então, algumas pessoas têm uma lesão com a ponta amarela e acaba espremendo sem querer, só de lavar o rosto, ela pode vazar. Mas cutucar, ficar com agulha, mexendo em espinha, não deve fazer. Uma lesão inflamatória, uma espinha vermelha, nunca deve sempre tentar deixar que ela evolua naturalmente. As espinhas causam realmente muito transtorno e tem gente que faz de tudo para eliminá-las, mas é preciso ter muita cautela na hora de tratar esse problema. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a médica dermatologista, a doutora Vivian Vilela. Doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no consultório ao vivo de hoje. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Doutora, eu começo se perguntando o seguinte para você. A gente viu algumas informações aí na matéria sobre a questão das espinhas, mas existe alguma forma de prevenir? Ou não adianta? Faz parte da faixa etária das pessoas? A questão hormonal também modifica? Ou é possível evitar que elas apareçam? Na verdade, sim. Uma boa limpeza da pele, mais uma higienização facial adequada, você já consegue diminuir muito a formação delas. Nas pessoas que já tiveram, pessoas da família que já tiveram acne severa, o iniciar o tratamento precoce também é mais preconizado nisso.
E você também orientar as pessoas a não machucar, não manipular as espinhas e também no uso correto de corretivos à base de oil free para poder esconder as espinhas, senão você acaba transformando uma acne na acne cosmética, né? E me diz mais uma coisa, as espinhas aparecem, como nós vimos, geralmente na adolescência, mas tem muitos adultos que aparecem às vezes em pontos isolados. Mulheres próximas à menstruação e alguns homens acabam tendo esse caso depois de adultos. Por que isso acontece? Qual a explicação para isso? Isso daí a gente sugere que é a acne hormonal. Então, alguns hormônios que a mulher, tanto a mulher quanto o homem pode liberar, pode aumentar o uso a formação das espinhas. E também quando você pode, na acne por medicamento, que é o uso de corticoide, muitas vezes, né? Muitas pessoas acabam tendo a administração de corticoide por tempo prolongado, também pode dar acne na mulher ou também no homem adulto. E também a acne cosmética, que é muito comum. As mulheres acabam usando muita maquiagem, não acabam lavando e até usando cremes de uma oleosidade mais grossa também, acaba tendo acne por obstrução do poro. Por isso que é importante sempre analisar qual produto é melhor para sua pele. Não adianta comprar a maquiagem, às vezes, que é boa para uma mulher, não é boa para outra, né? Tem toda essa relação. Às vezes a gente acaba sendo um pouco mais... a gente acaba tendo mais uma ímpeto de poder comprar uma maquiagem bonita e às vezes ela não serve para o seu tipo de pele. Por isso é sempre ideal que você procure um especialista para que ele fale para você qual é o seu tipo de pele e você acaba comprando uma maquiagem ideal. A gente sabe que muitas pessoas ficam sempre na dúvida. E, afinal, existe ou não um medicamento de uso oral que a pessoa acaba tomando algum comprimido que resolva o problema? Ou, na verdade, a solução é uma série de misturas, uma série de combinações, seja de uso tópico, também de uso oral? Essa é a pergunta do Everton de Araçatuba. Sim, depende da gravidade da acne que o tratamento é estabelecido, né? Quando é uma acne que é uma acne grau 1, que a gente chama que só tem os cravos, são os cometões, a gente pode tomar só como base os sabonetes com derivados de ácido salicílico e também produtos tópicos, que são derivados da isotretinoína ou adapaleno também, que é derivado da isotretinoína. Agora, quando a acne já é aquelas espinhas que tem aquelas pontas vermelhinhas, você tem que associar já o uso de antibiótico, tanto antibiótico tópico quanto oral, depende da gravidade da situação. Tem que analisar caso a caso. A gente sabe também que a espinha geram muitos mitos e verdades. A gente separou alguns desses casos. Você tem como colocar o primeiro pra gente aqui no telão? Afinal, é mito ou verdade que usar soluções caseiras como pasta de dente ou mistura de água com amido podem resolver? Tem são receitas de vó que dizem coloca isso na pele que eles vão acabar puxando o conteúdo de dentro da espinha. Afinal, tem algum tipo de eficácia ou na verdade é um grande mito? É um mito. Eu tenho até algumas pacientes que me falam que é sobre a água do arroz. Isso eu aprendi aqui em Araçatuba mesmo. Que eles falam que lavar o rosto com a água do arroz também seca. Isso é puro mito. Não tem nenhuma comprovação científica. Não tem. Poderia até ter, né? Seria bom pra gente, né? Uma coisa mais barata, mas infelizmente não tem. Vamos para a próxima agora. Dúvida, mito ou verdade? Espremer as espinhas deixa marcas irreversíveis na pele? Isso é verdade. Verdade, porque as espinhas inflamatórias acabam tendo a hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchas escuras. E daí fica difícil depois de você ser solucionado. Pode ser usado depois medicações tópicas ou até laser para poder clarear. E muitas vezes, quando você acaba espremendo a espinha, você causa uma fibrose na área e você pode ter cicatrizes tanto depressivas, aquelas para baixo ou aquelas altas. E isso daí é muito difícil depois de você resolver. Vamos para o próximo agora. Mito ou verdade que chocolate e fritura provocam espinhas? E só complementando, tem uma telespectadora nossa aqui, inclusive, que falou que os filhos dela não conseguem deixar de comer o chocolate e eles estão nessa fase das espinhas. Tem alguma relação? Realmente aumenta a probabilidade de espinhas? Existem alguns estudos que comprovam que a ingesta de leite ou derivados do leite podem aumentar as espinhas e também de carboidratos com alto nível glicêmico. Então, chocolate... Aquela bomba que não adianta, né? Tem alguns pacientes meus que falam, eu não consigo parar de comer chocolate. Então, tem algumas pessoas que comem o chocolate e não aumentam as espinhas. Então, isso é um pouco da pessoa também. Mas eu sempre oriento para que diminua a ingesta. Tá certo. Vamos para o próximo mito ou verdade. Dormir com maquiagem pode causar espinhas? E também a questão dos cremes hidratantes. Quem tem um rosto oleoso e mesmo assim passa o creme hidratante com óleo, isso pode piorar? Pode, isso é verdade.
A maquiagem, tanto a maquiagem quanto os cremes hidratantes de alto poder de oleosidade, você acaba tendo obstrução do poro e aí você acaba tendo o cravo e aí, consequentemente, as espinhas. Então, ideal é você lavar o rosto com um produto adequado para sua pele antes de dormir e também existem os cremes hidratantes para a pele oleosa. Então, é bom procurar um dermatologista para que se adeque ao tanto o creme quanto a maquiagem. Mais uma pergunta que chegou, a Valdineia de Prudente fala o seguinte, que ela já tomou o Roacutan 3 vezes ao longo aí de um longo período, fez o tratamento certinho e mesmo assim, às vezes as espinhas voltam a aparecer. Isso é normal ou ela pode estar com algum outro tipo de problema? Tem que ser investigada a parte hormonal dela, né? Se ela já teve um tratamento desse, que já é um tratamento já 3 vezes de Roacutan, é um tratamento que já teve... a gravidade dela é muito alta, né? Então tem que ser investigada a parte hormonal também. Procurar um dermato também. Tem. Vamos agora ao nosso último mito ou verdade, lavar o rosto várias vezes ao dia. Aumenta a oleosidade da pele e com isso pode agravar as espinhas? Sim, isso é verdade. A nossa pele, o sebo cutâneo, ele age como para hidratar a pele e também como um fator de proteção contra bactérias na pele. Quando você lava muito a pele, você perde esse sebo e você tem um efeito rebote. O seu organismo faz com que você aumente a produção dele e aí você vai ter, para quem tem muita espinha, vai aumentar as espinhas. O ideal é lavar de 2 a 3 vezes por dia, apenas. Não aquela pessoa toda hora ficar lavando, vai aumentar. Aqueles lencinhos umedecidos, de alguma forma, podem auxiliar para tirar a oleosidade ou eles não têm uma eficácia? Pode. Existem lenços umedecidos para quem tem acne mesmo. Isso a gente até passa, porque às vezes você está num ambiente que você não consegue lavar o rosto, você pega e passa e diminui. Existe sim, eu adoro. Tá certo. Inclusive. Doutora Vivian Vilela participou com a gente aqui em mais um consultório vivo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada a você. E até a próxima. Obrigada.